Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, internautas. Bom dia para quem assistirá durante o dia, boa tarde. Estamos de volta, segunda-feira, Momento com Joana. Semana passada nós vimos conflitos pessoais, aí decidimos colocar ainda, continuando um pouco na compreensão desses conflitos, trouxe conflitos e doenças. Mas antes de iniciarmos o estudo propriamente dito de Joana, vamos ler, trouxe do Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico, uma mensagem impressionante. Vinha de Luz 157. Remédio salutar. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Tiago, capítulo 5, versículo 16. A doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. A maioria das moléstias procede da alma, das profundezas do ser, não nos reportando a imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências, em suas expressões fisiológicas. Referimos-nos tão somente à moléstia que surge desesperado com raízes no coração. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio. Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Um experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio em essa cuja causa no mundo mental. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio, Tiago. Quando
aconselhou a aproximação recíproca e assistência mútua como remédios salutares. O ofensor que revela as próprias culpas ante o ofendido lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual. Embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem-fio do pensamento. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. E quem deseje melhoras positivas na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele possuímos remédio salutar para que saremos na qualidade de enfermos, encarnados ou desencarnados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. Tiago, esse foi o conselho de Emmanuel, fechando os olhos, abrindo a alma, rogando o Senhor pelo dia de hoje. Tem 2 aniversários hoje. Meu sobrinho, Pedro Henrique, fazendo 25 anos, nasceu em 2000. E o nosso querido, amado, ímpar, sem ele, muita coisa não seria possível. Nosso querido Divaldo Pereira Franco, fazendo aniversário hoje. Se eu não estou errado, é 98 anos, 97 anos. Acho que é 98. Que Jesus abençoe Divaldo. E é possível estudarmos Joana de Ângeles, porque Divaldo Pereira Franco nos trouxe essa psicografia maravilhosa, essas lições eternas da benfeitora espiritual. Senhor Jesus amado, vamos dar início aos estudos, pedindo vibrações positivas, em júbilo por Divaldo, pelo meu sobrinho, por tantas pessoas que estão nesse momento precisando de Ti, Jesus. Ser conosco aqui, hoje, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Então, como falei antes, boa noite, Rosane. 98, olha. 98. 98. Não é para é para quem pode, né? 98 com lucidez. Tá fraquinho. Obrigada, olha aí ele sorrindo. Divaldo é uma figura. Eu tive a oportunidade de muitos anos ele ir dar palestra em Nova York, no nosso centro, que era pequeno, então a gente ficava, eu ficava na secretaria vendendo ingresso para o Divaldo. E esse ingresso ele trazia de volta a maior parte para a Mansão do Caminho, doações, vendia livros. Então foram muitos anos, ele ia todo mês de fevereiro, março, no frio, ele gostava de ir no frio. E às vezes ele ia em setembro. Tinha anos que ele ia 2 vezes, né? Então, que Jesus nos abençoe. Então, vamos ver aqui, conflitos e doenças, momento com Joana, hoje é 5 de maio, também uma data especial para o México, né? O famoso 5 de maio, do mexicano. Então, 5 de maio de 2025, Estação da Luz Tavares, livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior. Item 2 do capítulo 2. Ali a nossa imagem da querida Joana e da capa do livro, né, o Autodescobrimento, que é um paraíso dentro de si mesmo. Muito linda essa capa, né? Muito linda. Aí eu trouxe, logo no próximo slide, eu trouxe uma dica do Livro dos Espíritos.
Sempre bom, né, a gente ver como os espíritos foram precisos com as informações, com as revelações para a codificação kardeciana. Pode passar para o próximo, querido. Tomar um gole de água. Obrigada. O Livro dos Espíritos, parte segunda, questão 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. Kardec pergunta: como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Resposta: depurando-se a alma, indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. Então a gente já vê aqui que precisa renascer e passar pelas provas para depurar a alma. Pergunta de letra B. A alma passa então por muitas existências corporais? Espíritos. Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Olha, muito forte isso, né? 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isto, onde estaria a justiça? 168. É limitado o número das existências corporais? Ou o espírito reencarna perpetuamente? Resposta dos espíritos: a cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na senda do progresso. Quando se acha despojado de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então a gente não está aqui para questionar quem acredita, quem não acredita, quem concorda, quem não concorda. Nós, espíritas, temos como princípio básico da doutrina a reencarnação, a pluralidade dos mundos, as leis morais, leis de evolução. Então, isso é ponto já para nós, espíritas, isso tem que se tornar uma realidade interior nossa. Então, esses conflitos que a gente vai seguir adiante no próximo slide, é decorrente de nós reencarnarmos para passarmos por provas. Nós nascemos como espíritos simples e ignorantes. Eu faço, pedindo perdão, eu faço até uma correspondência entre nascermos simples e ignorantes e a própria ênfase de muitas religiões na questão do pecado original. Né? Nós nascemos extinto, nós nascemos ignorantes. Então vamos evoluir em sabedoria, em amor, em inteligência, e vamos sair do instinto para a razão. E vamos sublimar essa razão para um dia sermos amor, viver no amor, né? Olha que lindo. Do átomo ao arcanjo. Pode passar para o próximo, querido. Então, dos instintos da senda mineral, animal, vegetal, para a pátria feliz, mundos felizes, mundos ditosos. Né? A gente já ouviu falar muito isso, né? Então, o próximo slide, conflitos e doenças. Aí a Joana já começa falando das reencarnações. Das reencarnações. Livro Autodescobrimento, de Joana de Ângeles, item 2 do capítulo 2.
conflitos e doenças. É o próximo slide. As reencarnações comuns, sem destaques missionários, invariavelmente são programadas pelos automatismos das leis, que levam em conta diversos fatores que respondem pelas afinidades ou desajustes entre os seres, assim como pelas realizações ético-morais. Tavares, você está aí? Pode mudar o slide, por favor? Porque essa pincelada no Livro dos Espíritos foi para nos situar. Isso, obrigada. Então, vamos que vamos. Conflitos e doenças, as reencarnações comuns, sem destaque missionário, que somos nós outros, porque missionário é 1% da humanidade, invariavelmente são programadas pelos automatismos das leis, que levam em conta diversos fatores que respondem pelas afinidades ou desajustes entre os seres, assim como pelas realizações ético-morais, unindo-os ou não, de forma a darem cumprimento aos imperativos, responsáveis pela evolução individual ou dos grupos humanos. Então, a gente já vê aqui nesse parágrafo, automatismo da lei. Se você ainda está na base, vai reencarnar com pessoas que estão na base. Se você já está, digamos que, olhando um pouquinho pela janela, vai encontrar pessoas parecidas com você, seus progenitores, seus irmãos, afinidades ou desajustes. Então, são diversos fatores. Uns olhando pela janela, outros já pularam a janela, já estão mais cientes da vida moral. Assim como pelas realizações ético-morais, unindo-os ou não, de forma a darem cumprimento aos imperativos responsáveis pela evolução individual e dos grupos. Então, a gente vê a pessoa tem que reencarnar. Aí ela vai, é onde ela tem afinidade, é onde a problemática dela está situada, ou pelo bem, ou por alma, karma. Você aí usa lei de causa e efeito, ação e reação, mas nada é por acaso, porque não existe o acaso nas leis de Deus. Em outras circunstâncias, são planejadas por técnicos no mistério, técnicos que conhecem o assunto, arquitetos da vida, engenheiros genéticos, engenheiros cientistas na pátria espiritual, que aproximam as criaturas, formando os clãs, nem sempre, porém, levando em consideração a afetividade existente entre eles, mas também situando próximos na mesma consanguinidade, a fim de serem limadas as arestas, corrigidas as imperfeições morais e desenvolvidos processos de resgate próprios dos estágios em que permanecem. Por isso que no futuro, vamos colocar isso, no futuro, nós vamos agradecer as provas, nós vamos agradecer os espinhos na carne, mas enquanto a gente está vivendo, a gente não consegue, né? A gente só reclama, só se queixa, só quer desaparecer, não é fácil. Então a gente vê que muitos de nós estamos aí reparando ou sendo provado ou espiando, mas não compreendemos que isso é por uma justa causa, por uma causa maior, que é a felicidade. Felicidade real, a felicidade espiritual, a felicidade que ninguém vai te tirar da tua consciência tranquila. Então, o processo de resgate, cegueira, mudez, né, microcefalia, paralisia cerebral, né, síndromes, quantas síndromes hoje em dia. Então, deficiências. A gente sabe que o espírito é perfeito, mas estamos ainda sendo perfectíveis. Não estamos na perfeição, estamos nos aperfeiçoando. Olha aí no final aqui, encontros para as primeiras experiências
são organizados com o fito de facilitar, com o objetivo de facilitar a fraternidade, ampliando o círculo de afeições, reencontros são estabelecidos para as realizações dignificadoras e também retificações impostergáveis. Impostergável, não dá para esperar, não dá para postergar, não dá para adiar. Então, percebemos crianças hoje em dia, século XXI, tendo doenças gravíssimas na primeira infância, na segunda infância. Ninguém é desprovido de responsabilidade. A vida é uma colheita e uma semeadura. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, vamos compreender que Deus é justo, é bom, é misericordioso. Então, a nós cabe a mudança e a aceitação em relação ao nosso momento presente. A gente não muda o passado. A gente muda o futuro, mudando a forma de ver hoje. Porque se você não muda, você não vai para outro lugar. Quem continua fazendo as mesmas coisas, continua indo para os mesmos lugares. Quando queremos felicidade, temos que cultivar, semear bondade, semear felicidade. E a mensagem de Emmanuel fala: cuidar um dos outros, baseado na fala do apóstolo Tiago. Então vamos que vamos para o próximo slide, por favor. Obrigada. Por isso são comuns os choques domésticos, os conflitos de ideias de interesses, as preferências e os repúdios, os entendimentos e as reações familiares. Sempre, por isso que a gente tem que se aprofundar na literatura, no Pentateuco, e aproveitando a vida dos grandes exemplos, Chico, um exemplo, a vida de São Francisco de Assis, né? Então, olha aqui, por que pensei no São Francisco? Por isso são comuns os choques domésticos, os conflitos de ideias e de interesses, as preferências e os repúdios, os entendimentos e as reações familiares. Francesco Bernardone era filho único de um comerciante muito poderoso, um comerciante que fazia parte de uma elite. O futuro do Francisco era para ser... Ele foi cavaleiro, ele chegou aí a uma cruzada, só que ele acorda, ele deserta do exército lá, da cavalaria, volta para sua cidade como desertor, doente moralmente falando, porque ele viu aquela guerra, as cruzadas, e ele resolve mudar de vida. E o pai não aceita. Ele apanha do pai, ele é expulso de casa, ninguém o compreende. Então é complicado. A vida, quem disse que seria fácil? Quem disse que a vida num planeta de provas e expiações seria um mar de rosas? Não, se Jesus, que era puro, que era bom, que era o amor encarnado, que era o alfa, o ômega, sofreu a incompreensão na própria cidade dele, lembra? Quando ele foi para a sinagoga, por isso que tem aquele ditado tão famoso que na sua cidade você nunca será reconhecido. Então, se Jesus sofreu, São Francisco, já imaginou o filho de um comerciante largar tudo para reconstruir uma igrejinha que estava toda quebrada, São Geminiano? Então vamos continuar aqui no texto. Um espírito que na infância corporal não recebe afeto,
Essa é a ideia central aqui desse texto. Um espírito na infância corporal não recebe afeto no ninho doméstico, em face da sua historiografia perturbadora, ele não é inocente, ele trouxe, né, uma mala invisível, ele é herdeiro dele próprio e desenvolve futuros quadros de enfermidades psicológicas ou orgânicas. Expia suavemente os delitos que não resgatou e agora são cobrados pela vida, reestruturando a consciência do dever ou despertando para ela. Então, vou reler isso, porque isso aqui é muito esclarecedor. Um espírito que na infância corporal não recebe afeto, fica carente de amor, não recebe afeto no ninho doméstico em face do seu pretérito, da sua historiografia perturbadora, e desenvolve futuros quadros de enfermidades psicológicas e orgânicas e expia suavemente os delitos que não resgatou e agora são cobrados pela vida, reestruturando a consciência do dever ou despertando para ela. Quando se trata, porém, de gravame severo, são impressos pelo perispírito no ser, em formação física, os limites e anomalias de natureza genética, propiciadoras da expiação compulsória. Tá vendo? Então, há um sem número, milhões de possibilidades de combinações, o que eu fiz, quem eu sou com o meu passado. Mas quando temos alterações morfológicas, biológicas, congênitas, então é expiação compulsória que funciona como recurso enérgico para a reabilitação do calceta. Então, tenho dito, às vezes eu digo, será que uma pessoa que julga, uma pessoa que está questionando sempre a parte da aparência, que todo mundo tem isso, aquilo, jogando pedra nas pessoas, a gente está colhendo o quê? A energia do momento já vai ser pesada. E o que é que a gente vai colher no futuro? Então, a cada um segundo suas obras, né? Aí daqui no final, nada ocorre na vida por acaso ou descuido da consciência cósmica impressa na individual. Não existe leis da física, gravidade, lei da física forte, eletromagnetismo, leis da física fraca. Então, os planetas estão aí girando, rotação, translação, né? Eu estou tendo energia elétrica, internet, porque os cabos estão transmitindo pelo eletromagnetismo. E por aí vai, radiações, vibrações, ondas magnéticas, né? Ondas curtas, ondas longas. Cada caso é um caso. Então, se a pessoa não recebe amor, se a pessoa é abandonada, quem lembra o exemplo da irmã de Divaldo Pereira Franco, que tirou a própria vida, e ele conta no filme da vida dele, que ela reapareceu e só viveu, se eu não me engano, 7 anos. E aquele irmão do Divaldo, que também acabou morrendo violentamente numa época de festa junina, né? E aí o Divaldo ficou sem andar. Mas vamos que vamos. Próximo slide, por favor. Obrigada. Boa noite, querida irmã. Assim sendo, adquirir consciência no seu sentido profundo é despertar para o equacionamento das próprias incógnitas, com o consequente compreender das responsabilidades que a si mesmo dizem respeito.
Então, assim sendo, adquirir consciência. Eu não sou nenhuma santinha, eu não sou nenhuma orquídea, eu estou mais para capim. No seu sentido profundo, adquirir consciência é despertar para o equacionamento das próprias incógnitas. Se eu não recebi amor, se eu nasci com um problema, vou começar a ser grato, a adquirir consciência, ter gratidão, parar de reclamar, parar de esbravejar, jogar pedra no vizinho, com consequente compreender das responsabilidades que a si mesmo dizem respeito. A paz do mundo começa com a minha paz. Fazer como Jesus nos ensinou. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Né? Aí, continuando aqui, o ser consciente é um indivíduo livre e realizador do bem operante, que tem por meta a própria plenitude através da planificação da humanidade. Coloquei aqui em azul. Então, vamos lembrar década de 90, década de 80, para quem já era espírita, mas no meu caso foi década de 90, que eu estava fazendo estudo sistematizado, e aí nesse estudo sistematizado, quando eu falava, mas a gente tem que amar o próximo, aí todo mundo ria, porque ninguém ama, ninguém ama. Espera aí, a gente já ama um pouquinho, a gente já tem que acreditar que a gente tem um coração, que a gente pode melhorar. Porque se eu achar que eu vou deixar para a próxima reencarnação, o que eu vou fazer nessa? Então, olha aqui, o ser consciente é o indivíduo livre. Se eu amo a minha família, se eu amo os meus parentes, se eu amo os animais que eu já tive, se eu cuido das flores, se eu cuido da cidade, eu já sou uma pessoa que está cultivando o bem. Então, não é o bem operante, eu já posso mudar hoje. E se as pessoas estão na casa espírita ainda dizendo que você está querendo ser Madre Teresa, debochando, o problema é delas. A cada um segundo as suas obras, eu quero me melhorar. Se você não quer, prefere ficar de piadinha, o problema é teu. Mas eu já vou melhorar. E abraçar, perdoar, dizer para as pessoas que gostam delas, que elas merecem uma segunda oportunidade, uma terceira oportunidade, uma quinta oportunidade. Que tem por meta a própria plenitude através da planificação. Então, a minha meta é me melhorar porque eu quero que a humanidade melhore. Né? Se cai, não tem uma passagem no Evangelho que nossos fios de cabelo são conhecidos, são contados? Não é? Então, olha aí, continuando. Alcançar esse nível de entendimento é todo um processo de crescimento interior, mediante constante vigilância e desdobramento das potencialidades adormecidas, que aguardam os estímulos que fomentam o seu despertar e a sua realização. Então, olha aí, alcançar esse nível de entendimento é todo um processo de crescimento interior, mediante constante vigilância e desdobramento das potencialidades adormecidas, que aguardam os estímulos que fomentam o despertar e a sua realização. Você está fazendo uma sopa e resolveu distribuir essa tua panela de sopa. Aí você se acha o rei porque já está sendo caridosa, caridoso. Aí eu vou dizer para vocês, Pedro, que negou Jesus 3 vezes, e que depois a sombra dele estava curando, como eu falei na semana passada, e está no Atos dos Apóstolos, você percebe que quando estamos fazendo algo para alguém, o que é menos relevante é se a pessoa que recebeu é grata, se a pessoa que recebeu vai fazer de volta para você. O importante é quando dermos algo, darmos com amor. Tem que sair de nós amor. Olha aí, alcançar esse nível é um processo de crescimento interior. Não tenho nem ouro nem prata, mas eu já tenho um pouquinho do amor de Jesus.
E eu vou colocar nesta sopa o amor que eu já tenho, é pequeno, mas eu já estou forçando a mim mesma a confiar, acreditar, amar o próximo. Então, é um processo, não é da noite para o dia, não é numa reencarnação, às vezes são milênios. Então, olha aí, mediante constante vigilância, como na pergunta também do Livro dos Espíritos, 1119, qual o meio mais prático de domar as más tendências? Conheça-te a ti mesmo, é o que nós estamos fazendo aqui com Joana de Ângeles. Mediante constante vigilância e desdobramento das potencialidades adormecidas. Como eu vou acordar uma potencialidade adormecida se eu não reconheço que eu preciso dela? Boa noite, Olga, boa noite. Olga Feitosa, Deus te abençoe. Então, como eu vou melhorar se eu não reconhecer que eu preciso melhorar? Como eu vou curar uma doença se eu não reconheço que eu tenho uma doença? Como eu vou aprender a amar se eu não reconheço que eu sou carente e preciso dar amor? Né? A gente conhece um grupo, uma ONG maravilhosa, que é a Fraternidade Sem Fronteiras, do Wagner Moura, de Goiás. Não é, ele é homônimo do ator, não é o ator. Ele é irmão do Silmar Moura, que é marido da minha querida amiga Angelita de Paula, que também tem um sobrenome parecido com Chico. Aí eu digo para vocês, o Fraternidade Sem Fronteira, quando as pessoas vão na sua caravana, elas vão dar, mas são elas que estão ali abrindo o coração, são elas, o caranava, quem faz a caravana? Caravaneiro, oh meu Deus de misericórdia, me perdoe. Mas quem vai nessas caravanas é que abre o coração, é que compreende que o amor de Deus é a troca, é um processo, é dar de si mesmo para aquelas crianças, para aquelas mães carentes de tudo, de banho, de comida, de amor, de atenção. Estados, né, países na África que você pensa que estão a berdará, não, e esses países, a maioria deles tem governo, mas a crise lá é muito séria, de órfãos, de violência, e por aí vai, não vamos entrar em detalhe, não é o objetivo, né? Então, mediante constante vigilância e desdobramento das potencialidades adormecidas, que aguarda o estímulo. Então, uma viagem para fazer um belo trabalho, onde quer que seja, principalmente nos países do continente africano, isso é um estímulo que fomenta o seu despertar e a sua realização. Chico Xavier ia para baixo de uma ponte com o grupo dele todo. Quantos trabalhos de caridade as igrejas, os centros espíritas, os templos, os terreiros fazem? Fazem principalmente para esses trabalhadores, para nós outros abrirmos a vida. Humildade, sem a primeira bem-aventurança, nós não chegamos na segunda aventurança. Então, a humildade é condição sine qua non, é obrigatória para nós abrir o coração, reconhecer nossa pequenez diante de Deus, reconhecer que estamos nesse lar, temos que dar graças, nada por acaso. Aí ela continua, não consciente das respostas da vida, obedecendo os automatismos, muitas criaturas permanecem adormecidas em relação aos seus deveres, tornando-se instrumentos de sofrimento para si mesmas, como para outros que lhes experimentam a presença ou delas dependem. São as algemas. A verdade, ela liberta. E qual é a verdade? Que eu sou fruto da minha incúria, que eu sou fruto do meu comportamento errôneo, pretérito, de outras oportunidades que eu joguei fora. Eu não sou ingênuo,
Eu não sou inocente, eu não sou vítima de ninguém, sou vítima dos meus atos irresponsáveis, inconsequentes, que eu agora estou colhendo o que eu plantei. Então, não consciente, então aqui é o oposto, olha, não consciente das respostas da vida, as pessoas se revoltam, obedecendo a esses automáticos, muitas acham que precisam de tudo e de todos. Eu não pedi para nascer. Oi, tia Márcia, aqui é o Samuel, meu sobrinho, tem 8 anos. Tu tá escutando? Que lindo, Samuel. Estou vendo o seu vídeo. Que bom, que bom. Ele está em evangelização em Belém do Pará, da Casa Espírita Caminheiros do Bem. Ele vai todo sábado evangelização com a mãe dele. E o irmão dele, que vai fazer 2 anos, também está na evangelização. Então, não consciente das respostas da vida, muitas criaturas ficam reclamando, tornam-se instrumento de sofrimento para si mesmo, porque não aceitam, se revoltam, dizem que não pediram para nascer, querem tudo e tudo fácil, acham que todo mundo tem obrigação, a cada um segundo as suas obras, não esquecer que Jesus falou tudo, é a gente que não aprende. Então, se eu estou passando por um problema grave, a maior parte desse problema foi cultivado por mim. Porque Deus é pura misericórdia. Ele não pune. Nós é que nos enganamos. Nós é que queremos tudo e a toda hora dos outros. Nós temos deveres. Temos direitos, mas temos deveres. Como cidadão, colocar lixo no lugar certo. Como seres humanos, não querer a tua felicidade baseado na tristeza alheia, não pisar nos outros. Jesus, a gente não ensinou a prece do Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, que eu consiga fazer o bem, né, como eu desejo que façam para mim. Então, como para os outros que experimentam a presença e delas dependem. Então, muita cobrança, muita exploração, né, pessoas irresponsáveis que maltratam umas às outras. Então, ainda estamos num planeta que ainda tem muito isso. As pessoas cultivando a violência, que por um celular perdem a vida, porque vêm os criminosos. Muito triste, mas vamos confiar em Deus, porque até essa pessoa que perde a vida pelo celular, ela não está desamparada. E talvez ela devesse partir, porque não, sabemos que não há erro nas leis de Deus. Então vamos passar para o próximo, querido. Tudo caminha para o bem, tudo é aproveitado na lei de Deus. Uma das finalidades primaciais da reencarnação é a aquisição do amor, afetividade plena, para o crescimento espiritual e o autoaprimoramento, encontro com Deus interno. É muito lindo quando começamos a perceber que tem em nós uma parte divina, o Cristo interno, o Deus interno. Deus nos criou para a felicidade. Se a gente não é feliz, é porque nós estamos em conflito. Lógico que cada um vai encarar as dores com a sua bagagem. O planeta é de provas e expiações, então ainda não temos um paraíso na Terra, mas estamos em transição planetária. Então, uma das finalidades primordiais, primaciais, é a aquisição do amor. Nem que seja um pouquinho. Amar os animais, amar a família, amar a vida, amar o céu, o ar, o mar, as estrelas, o sol, para o crescimento espiritual e o autoaprimoramento. Então, encontro com Deus que está dentro de mim.
Vamos para o próximo parágrafo. Vitimados pelos atavismos do desamor, pelos caprichos do egoísmo, o ser fecha-se na rebeldia e passa a sentir dificuldade em espalhar a luz do sentimento do bem, permanecendo indiferente ao seu próximo, mesmo quando ele faz parte do grupo familiar. Então, vivemos muitas vidas aí na frieza, né? Antigamente, na época da minha mãe foi semi-interna. Mamãe teve muitos parentes que foram internos em outros estados. Século XX, século XIX, século XVIII, isso era comum. Então, a criança não tinha afeto de família. E eram mais educadas pelos professores do que pela família. Hoje em dia é o inverso, graças a Deus. Aleluia, Senhor. Que os genitores, mesmo se não estão casados, pai e mãe são presentes, amando, cuidando dos filhos, avós, tios, todo mundo ama as crianças. O problema se apresenta mais complexo quando esse mesmo sentimento egoísta registra antipatia ou surda animosidade por alguém do grupo doméstico. Tal reação ocorre em forma de desamor dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais, entre irmão ou membro do ninho doméstico. Quantas histórias, nós outros, quantos temos problemas com os irmãos, com algum tio, com alguma tia, com alguma madrasta, ou avódrasta, né? Ou com a madrinha, padrinho, ou com filho, com filha. A vida é complicada, aprender a perdoar é fácil? Não, mas perdoar 70 vezes 7, começando com o alto amor, o alto perdão, porque quem não se ama vive no desamor. Esse desamor é o teu auto-boicote, você não busca melhorar, você vai contra tudo e contra todos, porque o mandamento maior, ama teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Aí tu tem raiva de todo mundo, tu não ama ninguém, tu nem te ama. E tu não vai amar a Deus, porque eu só vou amar a Deus se eu amo o meu próximo, eu só vou amar meu próximo se eu me amar. Tá tudo vinculado, tá tudo interligado. A atitude injustificada faz-se responsável por inúmeros conflitos psicológicos, fobias, insegurança, instabilidade emocional, complexos de inferioridade ou superioridade, soberba e enfermidades orgânicas que aí se instalam. Tem jovens que dizem que estão se drogando porque têm ódio do pai e da mãe. Aí eu vou dizer para esse jovem, meu querido, não importa o que tu sentes pelo teu pai e pela tua mãe, ao você se drogar, você está mostrando que não gosta de você mesmo. Porque se você está se autodestruindo, você não se ama, você não está se cuidando. Né? Ah, porque eu não pedi para nascer, pediu. Ah, porque eu fui adotado. Que maravilha ser adotado. Você não foi largado, você não foi abortado. Então você está com a vida. A vida, desculpem, porque a leitura eu faço no computador, mas eu estou na transmissão do celular. Então já coloquei, graças a Deus, santa energia elétrica, viva a energia elétrica. Então o desamor, vamos voltar aqui, vamos voltar, vitimados pelo atavismo do desamor, pelos caprichos do egoísmo, o ser fecha-se na rebeldia, raiva de tudo e de todos, e passa dificuldades para a luz do sentimento do bem, permanecendo indiferente ao seu próximo, mesmo quando esse é teu irmão, tua tia, tua prima, tua mãe, teu pai, tua madrasta. O problema se apresenta mais complexo quando esse sentimento egoísta registra antipatia ou surda animosidade por alguém do grupo doméstico.
Então, tu tem ódio da tua mãe, tu tem ódio do teu pai. Tal reação ocorre em forma de desamor, já tínhamos lido isso, mas é sempre bom. Aí eu vou enfatizar aqui: desamor é tudo que te afasta do mandamento maior. Desamor é tudo que te afasta de Deus. Alto amor é tudo que te aproxima do mandamento maior. Quando eu me auto-amo, eu busco amar o próximo, eu busco amar a Deus. Então, desamor é frieza no coração, é você jogar pedra no teu próximo, é você não gostar do teu irmão, da tua irmã, é você não se dar bem com o teu vizinho, com os teus colegas de trabalho e sai de lá falando mal, em vez de tentar melhorar. Algo em mim tem raiva do meu colega da sala, na escola, na faculdade, na universidade, no hospital. Vamos trabalhar essa animosidade dentro de nós mesmos. Então aqui ela continuando, que a gente viu isso, fobias, insegurança, instabilidade, complexo de inferioridade e superioridade. Aí se transfere para o casamento. A pessoa tinha problema com o pai, vimos na aula pretérita esses complexos de Édipo, né, de Eletra, ou raiva imensurável de um progenitor. Aí você acaba casando com uma pessoa que é igual a sua esposa, você te batia, te surrava. Aí é complicado a vida. Se a gente não melhora, a gente vai atrair tudo que vai fazer a gente se ver no espelho. Porque na minha vida dá certo. Porque eu tenho fobia. Porque eu tenho trauma. Porque eu sou complexada. Eu sou isso, aquilo. Está tudo dentro de nós. Está tudo dentro de mim mesma. Incomodou, doeu, leva para cá, teu. Não é o mal que os outros fazem para mim que é mal. É o mal que sai de mim. Porque se eu tiver amor, não tenho nem ouro nem prata, o que tenho é amor por Jesus. Então não é uma questão material, é uma questão de dar amor. Pode ser um sanduíche, um copo de água, com amor no coração. Está conseguindo ver isso? Que o importante é o amor. É o pouco de amor, mas já é o amor que sai de mim. Vamos para o próximo, querido. Próximo slide. Eu estou pensando que na próxima segunda-feira a gente vai falar da transição planetária. Eu vou pegar material da Joana nesse assunto. Não, é o outro. Esse. Então, a criança tem necessidade de ser amada, protegida. Olha, eu coloquei várias criancinhas aí, né? A criança tem necessidade de ser amada, protegida, nutrida, orientada, a fim de desenvolver os sentimentos da afetividade, da harmonia, da saúde e do discernimento. Esquecida momentaneamente desses valores que o véu da carne abafa, deve receber de fora dos pais, da família, da sociedade, os estímulos que propiciam o despertamento desses tesouros para multiplicá-los através dos investimentos da evolução. Então, passando aqui rapidinho, uma família, principalmente do início do século passado, que tinha 14 filhos, como a própria família do Divaldo, 8 filhos, 9 filhos, ninguém é igual a ninguém. Cada filho vai ter uma resposta ao comportamento do pai, da mãe, conforme o que tem dentro de si mesmo. Ah, o meu pai era horrível. Aí vem a tua irmã de sangue, que teve a mesma criação, e diz, eu era apaixonada pelo papai. Olha lá, tá vendo? A visão, por isso que Jesus dizia, se os teus olhos forem luz, tu verás luz. A boca fala o que está cheio o coração. Então, o trabalho da Joana é nos fazer viver essas falas de Jesus.
Então, a criança traz as heranças dela própria, mas dependendo de como ela vai ser criada, uma criança que é raivosa, que já traz dentro de si muita raiva, ela é irmã de uma criança amorosa. Então, a criança raivosa, toda vez que for corrigida, vai ter raiva. A criança amorosa, quando ela for corrigida, ela vai ser grata, porque ela está aprendendo a melhorar. Ela é grata pela mãe estar dando atenção para ela. Tá vendo? É o que nós temos. A psicologia transpessoal é exatamente identificar esse conteúdo do eu profundo, do nosso inconsciente profundo, que rechaça, que cospe, que tem raiva quando é repreendido. E já aquele que já tem o início da amorosidade, que já conhece o carinho, que já dá valor para a educação, ele não tem raiva. Quando ele é repreendido, ele, desculpa papai, desculpa mamãe, desculpa vovó, desculpa vovô, né? Porque ele já traz. Então, quando ela é esquecida momentaneamente desses valores, que o véu da carne abafa, porque a gente aparentemente vem neutro, mas não, cada um carrega a sua maleta invisível, né, do inconsciente. Então, olha aqui, deve receber de fora carinho, amor, educação, estímulos que propiciem o despertamento para esses tesouros, para multiplicá-los através do investimento da evolução. Então, os pais, a família, a sociedade. Se a sociedade só está pregando aí golpe, no domingo teve ontem, um programa com aquele jornalista Cabrini, falando de golpes no Brasil. Quantos golpes se faz por hora? Impressionante, impressionante. Então, parar com isso, vamos educar as crianças. Sim, sim, não, não. Valores morais, educação moral, dos caracteres, como diz Kardec. Então, despertamento para esses tesouros da honestidade, da fraternidade, da generosidade, dos valores profundos, da vivência do bem. O que era o bem? Porque ser bom é legal. Porque ser grato é legal. Porque fazer o bem sem ver a quem te deixa com a consciência tranquila. Então, olha aqui, as crianças, quando se sente atendida nessas necessidades, logra com facilidade alcançar os objetivos da reencarnação, desenvolvendo ao grupo familiar e social todas as conquistas ampliadas e felicitadoras. A criança amada, a criança educada, a criança generosa, a criança fraterna, vai ser fraterna na escola, vai ser fraterna no trabalho, vai ser educada na sua família, quando ela constituir família, com os amigos, até com os inimigos, não vai querer matar os outros, né? Olha aí a violência que estamos vivendo hoje no mundo, um mundo violento. Então, olha aí, ao experimentar a carência, desenvolve quadros patológicos que assumem gravidade a partir da juventude, quando não se tornam pesadas cruzes na fase infantil, exigindo terapias psicossomáticas e espirituais de natureza moral, a fim de libertar-se da opressão e do desespero que a estiolam. Lembra na mensagem do Emmanuel, olha aí, quantas enfermidades pomposamente batizadas pela doença não passam de estados vibratórios do desequilíbrio. Então, a falta de amor, um lar, um ambiente de violência, de raiva, vamos ter doença no fígado, no rins, na pele, no estômago.
Nós vamos somatizar. Então, essa carência desenvolve quadros patológicos, a própria falta de apetite ou a compulsão alimentar, ou a própria automutilação, como é que se chama quando a gente não... A anorexia nervosa, exigindo terapias psicossomáticas e espirituais de natureza moral, a fim de libertar-se da opressão ou desespero, a criança que apanha, a criança que foi abandonada no orfanato, essa inibição amorosa gera inibição, talvez, no sistema imunológico, talvez nas glândulas tireoide, talvez na hipófise. Cada caso é um caso. A criança não tem apetite, ou a criança come compulsivamente pela carência. Então, cada caso é um caso. Vamos passar para o próximo, por favor. É impressionante esse assunto, que os nossos conflitos são geradores das doenças. Então, olha aí, desamada, obrigada, desamada, a criança no seu inconsciente chama a atenção através do distúrbio do sono, pânico, pesadelo, né? Olha aí, pesadelo, inquietação noturna, choro, insônia, agressividade, rebeldia, medos e mau desenvolvimento psicofísico. Tem crianças que nem desenvolvem porque vivem nervosas. Aí, elas têm TDAH, né? Como transtorno de déficit de atenção. Não, às vezes o problema está na família. Os pais estão brigando muito. As pessoas vivem brigando. Ou questão também financeira. Também de alimento, a criança não se alimenta, vive de hambúrguer, né? Vive de comidas que não são nutricionais. Então, olha aí vamos aqui. O amor é alimento para a vida. Não esquecer da misericórdia de Deus. Nós citamos continente africano. Como as crianças sobrevivem lá? Elas podem não ter o alimento suficientemente nutritivo, mas elas têm amor. Elas têm, de alguma forma, alguém que a ame. E se não for encarnado, é desencarnado, porque Deus é amor. Ninguém está abandonado. Até aquela pessoa que tu pensas que está abandonado na rua, não está, porque Deus está velando. Todo mundo tem seu anjo guardião, né? Tem seu espírito protetor. Então, olha aí, o amor é alimento para a vida que atua nos fulcros do ser e harmoniza os equipamentos eletrônicos do perispírito, responsáveis pela interação espírito-matéria. A sua vibração acalma e dá segurança, ao mesmo tempo restabelece de forças e vitalidade insubstituíveis. Já vimos isso algumas semanas atrás, a interação espírito-matéria, mente e corpo, né? E as forças mentais, que também chegamos a ver. Então, o amor, ele alimenta. Às vezes a pessoa não tem o alimento físico. Lembra do Dr. Bezerra de Menezes dizendo para aquela senhora, se você não tem dinheiro para o remédio, não tem nem o que comer, rasga a receita em pequeninos pedaços e bebe. Porque o amor, a oração, São Francisco passou necessidade, Santo Antônio, né? Santo Antônio de Pádua, quantos e quantos, né, peregrinos da vida não passaram necessidade, mas tinham amor no coração. Olha aí, quando o indivíduo se identifica desamado, hoje ou no passado, faz inconscientemente um quadro regressivo e descobre que não foi necessariamente nutrido, alimentado pelo amor, passando a experimentar um sentimento de reação através da anorexia nervosa ou inapetência, que pode tornar-se um perigo para a sua saúde. Crianças que não comem ou não foram desejadas, né?
os progenitores não queriam aquela criança. Mas quando a gente chega na idade adulta, a gente percebe isso e começa a se auto-amar, porque cada um dá o que tem. As pessoas não sabem o que elas estão fazendo, elas não conhecem Jesus, elas ainda não amam como deveriam amar. Ah, porque meu pai é isso, ah, porque a minha mãe é aquilo, ah, porque a minha mãe na vida passada, ah, porque a minha avó, eu fui abandonada, eu fui isso. Não, aprende a te auto-amar. Se você percebe que sente uma carência profunda, começa a te auto-amar. Sabemos, olha aí. Então, o amor é alimento, tem que reler. Então, esse é o livro Autodescobrimento, uma busca interior. Né? O amor alimenta a alma. Então, se você está com fobias, se você está com anorexia, bulimia, tem que procurar um psicólogo, um psiquiatra, um clínico geral. Esses problemas, a raiz, a maior parte, como disse Emmanuel, está nos nossos desequilíbrios psicofísicos. E nós só queríamos tomar remédio. Remédio, 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 remédio. Remédio é importante, mas precisamos aprender a amar. Precisamos reconhecer que precisamos de amar, amar o próximo, amar a nós mesmos, nos auto-perdoar. Então, o seu curso pode ser acidental, passageiro ou de largo tempo, gerando graves danos orgânicos. Úlceras, gastrites, né, problemas no fígado, problemas na vesícula, problemas nos rins, fobias. Então, é complicado. Vamos passar para o próximo, querido. Está terminando, tem mais 3 slides. Não se avestem. O tempo. Deus é misericordioso, Ele nos dá o tempo para a gente aproveitar bem. Ela continua aqui. De outra forma, pode apresentar reação totalmente contrária e faz uma patologia de voracidade alimentar, a bulimia, em que a insatisfação leva a comer até a exaustão, propiciando perturbações digestivas e nervosas muito complexas. Então, não adianta também fazer uma redução do estômago, uma bariátrica, uma dieta, ou tomar aquela injeção, como é o nome da injeção? Ozempic, ou isso, aquilo outro, se você não cuidar da parte psicológica. Por que eu como muito? Por que eu como pouco? Por que eu coloco na comida as minhas frustrações? Porque eu acho que o meu melhor relacionamento é com a minha pizza diária, com meus hambúrgueres, com meus cheeseburgers. Não, vamos entender o porquê. Cada vez que o meu namorado briga comigo, eu como 2 pizzas gigantes, eu bebo todas as cervejas. Por quê? A razão está em você mesmo, não é no outro. Não é, vamos fazer a autoanálise. Se não tem dinheiro, vamos buscar compreender, né? Então, ainda ocorrem neste capítulo os casos dos vômitos nervosos, em que o alimento é expelido por automáticas contrações do estômago e pelos distúrbios gástricos, levando o paciente ao enfraquecimento, à desnutrição. Eu tenho uma amiga, uma querida amiga que já desencarnou, que ela, quando ficava nervosa, ela não saía do banheiro. Não saía do banheiro. Tudo que ela comia, dava 1 hora, ela já ia para o banheiro. Ela, nervosa, era diarreia, diarreia, diarreia. Então, cada um é cada um. Tem pessoas que não comem, tem pessoas que vomitam. Posso confessar para vocês, eu estou numa fase muito nervosa, porque aqui, cuidando da mamãe, mas isso não posso nem dizer que eu já nasci um pouco assim, meio nervosa, mediunidade, né? Então, os campos elétricos da cabeça já são meio... Não é fácil, cada um sabe de si, né? Distúrbios gástricos levando o paciente a enfraquecimento e desnutrição. Olha aí, indigestão, dispepsia nervosa, diarreia, prisão de ventre, a constipação.
né? Prisão de ventre fazem parte dessa patogênese decorrente da ausência do amor. Olha aí, eu estou cheio de fezes, eu estou enfesado, eu estou com prisão de ventre, né? Então, ausência do amor no capítulo reencarnação do espírito, excesso de bilis, excesso de química no fígado, sistema nervoso. Então, a raiva, a agonia, a angústia, a fobia, o medo, né? O medo fóbico, o medo de tudo e de todos, a síndrome do pânico, a necessidade de cada um digerir os próprios problemas é indiscutível e inadiável, devendo fazer parte da agenda diária. Por que eu estou assim? Eu nasci, fui criada por Deus para melhorar, então vou cuidar de mim mesma. É o auto-amor, é a autoterapia. Bem-aventurados aflitos, né? Jesus disse: venha a mim, vós que estáis sobrecarregados, que eu lhe darei alívio para o teu coração. Vamos buscar Jesus, leitura edificante. Vamos buscar compreender o Novo Testamento, as cartas de Paulo. Vamos colocar em nossas casas a música que nos faz sentir bem. Então, a necessidade de digerir os próprios problemas é indiscutível e inadiável, devendo fazer parte da agenda diária, do cotidiano, de todo aquele que desperta para a consciência de si, não se permitindo agasalhar conflitos, mesmo que sob hábeis camuflagens do inconsciente. Ah, eu nasci assim, ah, eu vou morrer assim. Deixa a vida me levar, a vida leva, eu posso ser feliz, eu tenho que desenvolver a autoconsciência, o auto-amor, a força de vontade. Lembra que os espíritos falaram no Livro dos Espíritos que o que falta para nós é a vontade de mudar, é a vontade de querer melhorar, é a vontade de se controlar. Controla a tua raiva, controla a tua insatisfação, controla essa vontade de querer bater nos outros, querer sair aí xingando Deus e o mundo. Que é isso? Nós estamos aqui para aprender a amar, para dar a outra face, para dar a face do bem. Né? Não adianta ir na igreja, colocar a tua oferenda e não perdoar o teu companheiro que está na vida contigo, mediante uma autoanálise honesta, na qual se dispensem o elogio, a condenação e a justificação. Ah, eu sou assim porque eu fui abandonada. Ah, eu sou assim porque o meu ex-marido. Ah, eu sou assim porque o meu marido não faz isso para mim. Ah, porque a minha mãe me criou desse jeito. Ah, porque a minha avó morreu e me abandonou. Ah, porque há justificativa para tudo, só não tem justificativa porque você não gosta de você mesmo. O indivíduo deve permitir-se a identificação do erro. Por que eu reclamo? Por que eu falo grosso? Por que eu quero bater? Por que eu apanho? Porque também a pessoa se deixar apanhar também é a falta de auto-amor. Se acha, né, feia, se acha ruim, acha que não presta, baixa autoestima. E sem consciência de culpa, digerir o acontecimento, buscando os meios para a reparação e a libertação do sentimento perturbador. E nunca confundir. Saludos desde São Luís Potosí, México. Feliz 5 de maio! Feliz 5 de maio! Buenas noches, buenas noches. Então, mediante uma autoanálise honesta, na qual dispense um elogio, não esperar elogio de ninguém, quem tem que gostar de você é você mesmo. Não culpar os outros pelos teus problemas. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Nós merecemos a felicidade, a paz interior, cultivando o amor de Deus dentro de nós. Não culpar ninguém, porque Deus esqueceu de mim. Nós é que temos que procurar Deus, porque Deus está em todo lugar, em tudo e em todos.
está numa abelha, numa borboleta, numa mosca. Somos fonte divina de tudo. Tudo é amor. Temos que ver amor em tudo e todos. Aceitar os outros como eles são, as outras religiões. Cada um dá o que tem. Não é verdade? Então, e nunca confundir autoestima com orgulho, com vaidade. Autoestima é se estimar como filho de Deus. Eu amo a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, é aceitar a vida, aceitar que se eu nasci cega, nasci surda, nasci muda, tudo tem uma razão. Se eu nasci sem braço, se eu não conseguir melhorar de vida, continuo pobre, pobre com dignidade, pobre honesta. Que maravilha ser honesto, que maravilha não roubar, que maravilha perdoar, que maravilha dar um pouco. As pessoas mais simples são as mais generosas, porque aqueles que têm muito acham que nunca têm o suficiente. Pode passar para o próximo, por favor. Outro dia eu vi uma reportagem, não vou citar nomes, mas ele é de algum país aí muito pequeno, um país aí que tem sultão, que essa pessoa tem uma mesa com barras de ouro, tem 500 ou 600 Rolls Royce. Rolls Royce é o carro mais caro do mundo. Esse senhor tem 600 ou 500 Rolls Royce. Tem uma mesa cheia de barras de ouro. Para aquele que tem bens materiais, nunca é suficiente. Mas aquele que quer dividir a sopa, ele é mais rico perante Deus. Porque a riqueza, eu só tenho o que eu dou. Eu só tenho o que eu dou. Isso não é um jogo de palavras. Eu só vou levar para o outro lado aquilo que está dentro de mim. É o amor. É a vontade de amar. É a vontade de acarinhar os bebês, os órfãos, os doentes, os maltrapilhos, os desprezados. É vontade de levar Jesus para aquele que não conhece Jesus. Não com proselitismo, mas com o exemplo que arrasta. Então, continuando e terminando o texto, não são poucos os males orgânicos que defluem das emoções e sentimentos nas áreas da afetividade e do comportamento, que podem ser evitados e solucionados graças a uma atitude de boa vontade para consigo mesmo e para com os outros, permitindo-lhes o direito de serem como são e não conforme gostaria de que fossem. Essa é a maturidade espiritual. Ninguém tem que ser como eu quero. É fácil? Não. Eu estou há muitos anos querendo aprender a aceitar os outros como eles são. Mas olha como é incrível. Eu só vou aceitar o outro como ele é quando eu aceito a mim mesma. Tudo que eu apontar no outro está apontando para mim. Tudo que eu estou vendo de defeito no outro está em mim. Porque se eu tenho amor em mim, eu não vejo defeito. Madre Teresa de Calcutá, os espíritos bons, Dr. Bezerra de Menezes, quantos e quantos, Gandhi, Irmã Dulce, quantos santos, Santo Antônio, quantos e quantos, Padre Pio de Pietrelcina, tinham amor no coração. Amor. Quem tem amor, dá amor. Quem não tem amor, dá desprezo, dá cobrança, aponta os erros dos outros. Você idealiza uma pessoa e quer que o teu marido, quer que a tua esposa seja como George Clooney, como a Angelina Jolie.
né? Como a Sofia Vergara quer que seja como fulano de tal, né? Não, cada um é cada um. Cada um é cada um. Eu tenho que primeiro me aceitar. Então, olha aí, a cuidadosa autoanálise sem caráter exigente nem condenatório abrirá possibilidades inúmeras para o equilíbrio e ajudará a desenvolver a tolerância em relação aos outros, produzindo harmonia interior. Então, uma pessoa pode ter um câncer e pode ter harmonia interior. Pode estar doente numa cama, mas ter uma harmonia interior e morrer em paz, desencarnar em paz. E uma pessoa saudável, lindo, maravilhoso, rico, muita plata, né? E está infeliz, tem que tomar muito remédio para dormir, tem que se drogar. A harmonia interior não tem preço. A harmonia interior é você estar em dia com você. Hoje eu fiz o meu melhor. Não, como eu não vou virar santa, eu vou virar uma pessoa melhor. Então surgem então os desejos de recuperação pelo trabalho e bem orientada canalização das energias, que se transformam em dínamos geradores de força, que propiciam saúde, bem-estar e harmonia. Alguns anos atrás, eu fiz uma visita, eu e minha sobrinha, na época do Natal, no Hospital do Câncer Infantil. E fomos lá porque uma amiga minha, Maria de Oliveira, dos Estados Unidos, me deu dinheiro para agradecer por ela a aposentadoria que ela conheceu, que ela conseguiu. E aí eu comprei 30 brinquedos, 15 carrinhos e 15 bonecas. E eu fui nesse hospital em Belém do Pará, o Ofir Loyola, entregar 15 carrinhos e 15 bonecas. Vocês não vão acreditar que quando eu cheguei lá com sacolas enormes, porque os carrinhos eram grandes, eu fui recebida na porta, mas eu não tinha marcado e a pessoa dizia que estava me esperando. Entramos, a maior parte das crianças estavam bem, tinha criança que não estava acordada, que aí a gente deixou os brinquedos com os familiares. Quando estava no último garotinho, era o último carrinho, a mãe se vira e diz se nós teríamos 3 bonecas, porque ela tinha 3 meninas em casa. E ela estava choramingando, porque era véspera de Natal. Aí eu me virei para minha sobrinha e disse, ainda tem boneca? Aí, tia, tem 3 bonecas. Eram as 3 bonecas, era o último carrinho no último quarto. A criança era do SUS, não tinha ar-condicionado, né? Era o último leito lá atrás no hospital. Por que eu estou falando disso? Porque foi uma lição para nós, quantas crianças passando pelo câncer, mas felizes. Chegamos a fazer prece. Algumas crianças pediam, pode fazer prece, tia, pode fazer prece. E a gente recebia o amor das crianças. A criança doente do corpo, mas sã da alma. Nós queremos a saúde da alma. Nós queremos deixar de ter conflitos na alma. Nós queremos amar a Deus. Queremos amar o próximo. Aí vem mais um slide. Olha este slide. Nosso amado Rabi da Galileia, com as criancinhas. Como ele disse, então Jesus disse,
Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Está em Mateus, capítulo 19, versículo 14. Sabemos que a criança não é um espírito infantil, é um espírito imortal num corpo de uma criança, mas a criança ali tem a oportunidade de recomeço, de ser amada, de aprender a amar. A criança não é racista, a criança não é violenta, só em casos de problemas congênitos. Crianças amorosas, quantos testemunhos que estiveram com a Angelita na África, as crianças amorosas, carinhosas, que têm uma barra de chocolate e divide essa barra de chocolate entre 20 crianças, cada uma come um pedacinho. Por isso que Jesus falou dessa questão também, dar a César o que é de César, que é muito mais fácil, né, um pobre entrar no reino dos céus do que um rico. O rico porque é orgulhoso, o rico porque é sovina, o rico porque é avarento. Avarento não às vezes com o dinheiro, avarento com ele próprio. Não dá de si mesmos. Olha as crianças com Jesus. Vamos ensinar as crianças a amar, a não serem corruptas, como vemos os políticos. Vamos educar na moral, vamos ser honestos, vamos devolver o troco errado que te deram. Ah, é R$ 1, devolve esse R$ 1. O que é teu, o que não é teu, não é teu. Devolve o lápis, devolve a caneta. Ah, o que é achado não é roubado, não é teu. Devolve o celular se tu encontraste no Uber. Devolve se tu encontraste no táxi. Temos de ser honestos, assim sim, não. Porque Jesus nos ensinou a sermos verdadeiros, reais e justos. A cada um segundo as suas obras, que tiremos os conflitos de dentro de nós para aprendermos a amar. Vamos orar. Queremos ser saudáveis espiritualmente, não queremos mais conflitos, queremos nos alimentar equilibradamente, queremos ser pessoas boas, abraçar uns aos outros. Então é isso, meus queridos. Esse é o estudo de hoje. Eu vou postar a mensagem do Emmanuel, do Vinha de Luz, aí nos comentários, tá? Então é isso, não tem perguntas, graças a Deus. Então, vou pedir aqui na nossa oração pela irmã de um querido amigo meu que está no México, a Lulis, irmã do meu querido amigo Adán Casares, que desencarnou anteontem e foi enterrada ontem. A Lulis. Lulis deve estar muito bem, que a nossa amada querida Lulis esteja no seio de Deus, esteja com a mãezinha, né, mãezinha dela, e a Nossa Senhora de Guadalupe. Mas vamos orar, Senhor amado Jesus, principalmente pela paz no planeta, principalmente, Senhor, pelos países em guerra. Oh, Mestre querido, Senhor dos mundos, Senhor, Tu que és Filho de Deus, trouxestes o amor para nos ensinar a amar. Nós que ainda não amamos, nós que ainda não entendemos, nós que ainda não aceitamos, ó Senhor Jesus, envolve este planeta tão lindo, tão maravilhoso na Tua paz, no Teu amor, que possamos orar uns pelos outros, que possamos agradecer, Senhor, por Joana de Ângeles, pela vida de Divaldo Pereira Franco, que faz aniversário hoje. Parabéns, Divaldo,
Ó, Divaldo, recebe o nosso carinho, nosso amor, nosso abraço apertado, nossa gratidão eterna. Gratidão, gratidão, que é reconhecer que precisamos um dos outros, precisamos desses livros, precisamos do amor fraterno, precisamos da família, precisamos dos irmãos, precisamos dos amigos, precisamos dos professores, precisamos dos mestres, precisamos dos médicos. Nós nascemos para aprender a sermos melhores, aprendermos a humildade, aprendermos a perdoar, aprendermos a ajudar uns aos outros. Senhor querido, tira de nós a mágoa, a dor, o ressentimento, a falta de amor. Envolve, Senhor, toda a família do Adão no México. Envolve, Senhor, principalmente o coração do Adão, que mora nos Estados Unidos, mas que está agora com a família no México. Senhor amado, envolve todas as crianças no continente africano, todas as crianças que passam fome, todas as crianças órfãos que precisam de amor, de uma tia, de uma mãe, de uma madrinha, de uma avó. Senhor Jesus, ampara as mães que perderam seus filhos, os pais que perderam seus filhos, ampara os filhos que são órfãos de pai, de mãe. Ampara, Senhor, as mães que têm filhos nas drogas. Ampara as mães que têm filhos no tráfico de drogas. Ó Senhor, perdoai, eles não sabem o que fazem. Senhor, ampare todos nós, nossas famílias, nossas mães, nossos pais, dos dois lados da vida. Sê conosco, Jesus amado. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.